Então você entendeu de follow-up, você entendeu dos gatilhos mentais e todo o resto que a gente falou até aqui. Chegou a hora da gente aprender a como construir uma relação de confiança com o seu cliente. Porque a gente sabe que a confiança é a base de qualquer negociação. Para essa aula, você também vai utilizar muitos conteúdos complementares que vão estar na legenda, porque aqui a gente vai abordar rapport, storytelling e várias outras técnicas ali para poder deixar você ali mais eficiente no seu processo de construção de relacionamentos ali dentro do processo de vendas. A gente sabe que confiança é o maior alicerce dentro de um processo comercial. Clientes que confiam em você têm muito mais potencial de fechamento do que um cliente que acabou de te conhecer. Então, o fato de você trabalhar essa diferenciação, essa construção de um relacionamento sólido com esse cliente é o que vai definir se você vai ter sucesso em vendas ou não. E para a gente trabalhar a nossa confiança, você tem que ter 3 palavras em mente: transparência, consistência e empatia. Essas 3 palavras combinadas vão te dar o caminho para você trilhar ali a construção de um relacionamento sólido e saudável ali com seu cliente. Quando a gente fala de transparência, você precisa ser claro e honesto com seus clientes. Nada de falar uma oferta ali que na verdade não condiz com a realidade. Se você identificou que a pessoa não tem o que você precisa ali como cliente, ou que a sua empresa não tem o que ofertar para ela, você não precisa fechar aquela venda a todo custo, prometendo ali com uma falsa promessa de que ela vai ter resultado, sendo que você sabe que ela não vai. Então, evita dor de cabeça no futuro. Consistência é você demonstrar compromisso e entrega contínua. Então, mantenha o seu nível de entrega. Se for mudar o nível de entrega, mude para melhor. Nunca entrega num nível no mês, depois abaixa ali a quantidade de conteúdo, depois aumenta. Sempre seja constante, consistente ali dentro do seu processo. Evita esse tipo de ruído para não prejudicar a sua imagem. E empatia, você precisa entender as necessidades do seu cliente. Às vezes ele vai chegar com uma reclamação para você, mas você tem que se colocar no lugar dele. Na situação do cliente, como que você agiria? Você tem que entender sobre empatia para poder definir qual que é o melhor caminho que você vai seguir a partir dali. Afinal, ele confiou em você para poder seguir ali naquela negociação. Agora é hora de você retribuir essa confiança que ele aplicou em você. E para poder construir essa confiança, uma ferramenta poderosíssima que a gente utiliza é o storytelling. O storytelling, a principal função dele é criar uma conexão emocional com o cliente através de uma história humanizada. Ao contar uma história, você consegue humanizar a sua mensagem e envolver o lead de uma maneira mais eficaz do que só apresentar argumentos frios. Ao invés de só dar alguns dados ali de como que a sua marca surgiu, você pode humanizar contando uma história. Como que foi o surgimento, o que era o propósito que vocês tinham quando vocês iniciaram suas operações, o que você tem de imagem para o futuro. Tudo isso vai gerar na cabeça dele uma identidade narrativa. Tudo isso ajuda a construir uma identidade e uma narrativa com a qual o cliente vai se conectar. Você também pode contar histórias de clientes, então mostra para o seu cliente como que foi que outra empresa, com a dor semelhante à dele, conseguiu atingir os objetivos ali que eles tinham quando contrataram vocês. Então, gere de fato uma aproximação ali no cliente. Faça com que ele se sinta no lugar dessa marca que você contou a história para poder facilitar a tomada de decisão. Agora eu trouxe para vocês aqui uma estrutura ideal para você criar uma boa história para você utilizar ali no seu processo de vendas. O primeiro elemento que você tem que ter é a introdução. Você vai apresentar o cenário do cliente ou da sua empresa. Eu gosto sempre de focar no cenário do cliente. Depois você vai ter o desafio. Você vai mostrar o problema que o cliente enfrentava antes de você mostrar ali de fato a solução. Então, descreve o cliente, mostra o desafio. Depois você vai entrar então na solução. Você vai explicar como que o seu produto ajuda a resolver aquele problema que você falou anteriormente. Com isso, vem o resultado. Então, você vai mostrar como que aquilo melhorou, aquela situação melhorou depois que vocês atuaram no problema. E aí você entra na conclusão onde você vai encorajar o cliente a ser parte daquela história, a estar naquela história. Você vai oferecer uma ação para que ele obtenha o mesmo sucesso. Um exemplo aqui. Quando a Primora Engenharia nos procurou, eles estavam enfrentando grandes desafios em gerar mais leads qualificados para trabalhar.
Eles tentaram várias abordagens, mas nada parecia funcionar. Quando a gente apresentou a nossa solução de geração de demanda, eles estavam céticos, mas decidimos trabalhar juntos. Em poucos meses, eles viram uma melhoria de 30% na geração de leads qualificados e hoje a Aprimora Engenharia é uma das nossas grandes histórias de sucesso. E temos orgulho de compartilhar como que a gente transformou o resultado deles. Nota que em nenhum momento eu falei, e a gente quer levar isso aí também para a empresa de vocês. Porque o objetivo aqui não é direcionar para a venda como um todo, como objetivo principal. É a gente fazer o cliente se sentir parte disso aqui. Então, que ele se imagine nesse resultado sem a gente precisar falar, agora imagina isso na sua empresa. Tem que ficar subjetivo. Agora que você entendeu brevemente sobre storytelling, né, eu recomendo você continuar a leitura pelos conteúdos que a gente deixou aqui na descrição. A gente vai falar de rapport. Rapport é fundamental mesmo em uma reunião remota para você criar vínculos ali com o seu cliente, para você gerar aproximação com aquele cliente, gerar identificação. O rapport vai ser o que vai definir se você vai ganhar ou perder o cliente já no primeiro contato. Eu trouxe aqui agora 4 pontos que são fundamentais para você criar ali um rapport com seus clientes. O primeiro deles é a técnica do espelhamento. Ela é uma técnica simples, porém eficaz. Ela consiste de você repetir ali os movimentos do cliente, que vai gerar ali uma familiaridade, uma sintonia. Isso nada mais é do que você espelhar as atividades ali do cliente. Então, por exemplo, se ele conversa de uma determinada maneira, se ele dá ênfase em algumas palavras, você vai seguir naquele mesmo processo. Reproduza também a linguagem corporal do cliente. Isso é importante para a gente poder ter essa técnica de espelhamento concluída de maneira efetiva. Outro ponto, a escuta ativa. Você tem que mostrar genuíno interesse pelas necessidades do cliente. Você está ali para resolver aqueles problemas. Como que você vai resolver um problema se você nem entender o que de fato o cliente está procurando ali com aquele produto? O que ele está precisando no momento que ele está vivendo? Você vai ouvir com atenção e você vai fazer perguntas que vão reforçar o fato de que você está dando genuíno interesse àquela situação. A gente já viu anteriormente, mas mesmo assim eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Entendo que você está enfrentando dificuldades em gerar leads, certo? Vamos trabalhar juntos para encontrar a melhor solução. Você refez ali o ponto que o cliente trouxe de dúvida e deu o próximo passo. Depois também você tem que ser empático. O rapport nada mais é do que aquelas características que eu trouxe para vocês do vendedor alfa. Então, aqui a empatia também é um ponto chave no processo de rapport. Você está ali não só como um vendedor, você está como um solucionador de problemas. Mesmo que você identifique que a solução que ele quer não é o que você oferece, você tem que estar preparado para poder ser essa pessoa que vai falar para ele. Então, para guiar ele ali dentro do processo. Porque ele pode não comprar de você hoje, mas no futuro, quem sabe ele volte ali e gere algum resultado para você. Então, você tem que ter empatia para entender todas as peculiaridades ali que o cliente tem quando ele te contatou. Todos os mínimos detalhes do projeto que você vai fechar. Tudo isso vai ser importante para que você crie, de fato, uma solução personalizada de acordo com as necessidades dele. E, por fim, você tem que se comunicar de maneira clara e simples. Você tem que evitar comunicar em linguagem técnica, o cliente não está ali para falar tecniquez. Você também tem que evitar jargão, comunicar de maneira ali muito informal, que isso aí também passa uma imagem negativa da sua marca para o cliente. A melhor dica, usa o espelhamento relacionado com essa dica aqui de comunicar de maneira clara, entende como que o cliente comunica e aí você define como que você vai se comunicar com ele. Então, se ele tem a preferência de comunicação de um jeito, você vai seguir dentro daquela preferência. Uma característica essencial de um bom vendedor é que você tem que saber copiar o estilo do cliente, se ajustar a ele, afinal, a gente compra de quem a gente se sente confortável. E a gente se sente confortável com pessoas que parecem que têm os objetivos alinhados conosco. E qual que é a primeira percepção de pessoas que têm o objetivo alinhado conosco? É que elas se parecem conosco. Então, quando a gente faz esse espelhamento e ajusta isso dentro da nossa comunicação e comunica de maneira clara, a taxa de fechamento é muito maior. E trabalhando tudo isso, você transforma os seus clientes em embaixadores da sua marca. Você sabe dizer qual que é o melhor vendedor da sua empresa? É o seu próprio cliente. Indicação tem muito peso.
Você trabalhando uma comunicação clara, seguindo as técnicas de rapport, humanizando a sua marca através do storytelling, você vai ter uma base de clientes que confia em você e são fãs da sua marca. Por que a Apple vende tanto iPhone e você quase não vê propaganda, quase não vê anúncio na internet sobre iPhone? Porque a Apple já criou uma base de fãs, ou seja, eles não só defendem a marca, eles não só estão interessados em apenas comprar, como também eles estão interessados em defender a marca. Quantos comentários você vê ali de pessoas criticando a Samsung, né? Usuários de iPhone, defensores de iPhone, isso também é muito evidente no mercado de videogames, né? A gente sempre tem um defendendo o outro. Quando você sai do nível de fidelização e atinge o nível de fandelização, aí seu jogo virou. E para chegar a isso, você precisa seguir esse processo que a gente relatou até agora. E eu também trouxe 4 dicas rápidas aqui para você poder facilitar esse processo. Você sempre vai entregar mais do que o esperado. Quando você promete algo e entrega menos, todo mundo fica triste. Mas quando você promete a menos e entrega mais, a felicidade é garantida. Supere as expectativas do seu cliente. Peça feedbacks para os clientes, mesmo que eles não estejam satisfeitos. Peça feedback, que você vai ter uma oportunidade de melhorar. Os feedbacks que forem positivos, você pode utilizar ali nas suas estratégias, mas alinhe sempre com o cliente. Alinhe com ele que você vai utilizar isso dentro de uma campanha, dentro de um case ali para poder enviar para outros clientes. Você pode ativar um programa de recompensa e fidelidade, onde você premia os clientes pelas indicações que eles trazem, que pode ser por cashback, devolução do valor pago. Então, você define ali um programa de fidelidade para poder aumentar a sua base com base em indicações. E você tem que manter o relacionamento após a venda. Uma venda não termina depois do Pix feito, depois do pedido tirado. Você tem que manter a gestão daquele relacionamento para que ele possa gerar mais e mais resultado para você, aumentando o ciclo de vida do cliente ali dentro da sua empresa. E você mede o nível de confiança através de pesquisas. E como que você mensura o nível de confiança do cliente na sua marca, no seu produto ou serviço? Você pode enviar uma pesquisa de satisfação, seja para o atendimento, seja para o produto. Você pode trabalhar um NPS, né, que é o Net Promoter Score, que é você enviar uma pesquisa ali para o cliente avaliar de 0 a 10, qual que é a probabilidade dele indicar a sua marca para um amigo ou conhecido. E depois também a análise de engajamento, você verificar como está a interação do cliente dentro das suas redes, dentro ali dos seus perfis. Então nessa aula você entendeu um pouco de storytelling, como criar rapport e também como criar uma base ali fiel que vai indicar vocês aí para outros clientes. Como atividade, eu quero que você crie ali um storytelling falando ali do seu produto ou do seu serviço, imaginando ali uma empresa fictícia ou pode ser um case real, onde você resolveu ali um problema do seu cliente e que você quer apresentar essa solução para mim. Está lançado o desafio. Vendas não é só sobre transações, é sobre você construir relacionamentos que vão durar por longos períodos de tempo. Quando você conquista seus clientes, eles deixam de ser apenas compradores e tornam-se fiéis da sua marca, tornam-se fãs da sua marca. E, igual a gente falou, o melhor vendedor da sua empresa é o seu cliente.